Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é terça-feira, dia 17 de março de 2026. E já se passaram 76 dias do ano. Faltam 289 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua minguante 2% visível. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Paola Alves. Oi para você também, Paola, seja bem-vinda aqui no nosso programa de hoje, tá bom? Estou ao vivo pela Rádio Informativo Web Brasil e estou ao vivo pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok e também pelo YouTube no meu canal O Caboclo do Alagado. São exatamente 20 horas e 15 minutos aqui na grande capital cabocla. Já estamos dando início ao nosso programa Voz do Projeto desta terça-feira, dia 17 de março de 2026, aqui na Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas. Eu estou fazendo o programa A Voz do Projeto neste horário, né? Porque à tarde eu tive um compromisso, né? Lá na comunidade Santa Rita de Cássia,
no bairro do Riacho Doce, né? Santa Rita de Cássia é uma comunidade da paróquia de São Bento, né? O padre vai fazer uma reforma na igreja, né? E ele achou por bem convidar, né, as pessoas que participam, que já participaram da igreja, para ver aquela rodada de conversa, né? Para que a comunidade fique a par de que o padre vai precisar aumentar um pouco a igreja para trás, porque aumentou muito, né? Graças a Deus, o número de pessoas que estão buscando a igreja lá de Santa Rita de Cássia. Então já está tudo certo, graças a Deus. O padre já vai derrubar a parte lá de trás da igreja para alongar um pouco mais o tamanho da igreja e poder receber mais gente, né? Mabira Maria, obrigado pela sua participação, querida, obrigado pela sua mensagem. Quem está aqui com a gente, Erimar Santana, Luísa Gonçalves, Daniel Olímpio, sejam bem-vindos, Griselda Taveira, Nés, quem está por aqui também, o Wilfredo Alberto Taveira, o Zé Edmar Martins, Jovita Soares, Renato Jesus, Emily Isibassi, TH7, Diego Fucamate, Ivai Alves, Oliveira, é tu, Oliveira? Se for tu, me dá um retorno aí, mano. José Antônio, Cauê Felipe, JJ Fabrício, Ivan Salles, Tica, muita gente por aqui, Mica Bom, Ariane Farias, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui pelas redes sociais. Bentley, seja bem-vindo, gosto muito. Gente, como eu ia dizendo, hoje, né, à tarde eu tive um compromisso, né, com a comunidade de Santa Rita de Cássia, a qual eu ajudei desde o início, né, eu e mais as minhas amigas e amigos que participavam daquela comunidade desde o início. Hoje, né, já se passaram mais de 30 anos e a comunidade floresceu, né? Deu frutos 100 por um, né? Glória a Deus que a nossa comunidade deu frutos 100 por um. Olha, que maravilha, né, gente? Deus, Ele não escolhe os capacitados, né? Deus vai construindo a capacidade através da vivência diária na comunidade, né? Deus, Ele derrama as suas bênçãos e suas graças na caminhada pobre do povo dele aqui na terra, né? E aí, nós lá, um bando, né, de pessoas sedentas de Deus, e Ele fez de nós, né, o seu, como é que eu posso dizer, os seus instrumentos, né? Deus nos usou como instrumentos naquela comunidade. E aí eu quero enumerar algumas pessoas, né? Dona Marli como a pioneira, né? Um grande abraço para Dona Marli, tive hoje lá com ela, fizemos vídeo, tiramos foto, né? Tiramos foto com o padre lá na comunidade, tiramos foto com a comunidade, oramos, né? Grande abraço lá para o pároco da igreja, né? Da paróquia de São Bento, que esteve presente na reunião lá com a gente, na igreja de Santa Rita. Ele fez a novena de Santa Rita de Cássia lá com os presentes, oramos, bendizemos ao Senhor, né? E aí ele explanou esse desejo dele de aumentar a igreja, porque tem muita gente, né, procurando a igreja de Santa Rita de Cássia. E eu fico muito feliz por ter sido um dos instrumentos que estava lá desde o início nessa comunidade, nos anos 90, né? 90, 2000, 2010, 2020, 2020, né? 36 anos já ali naquela comunidade, né? Mais de 30 anos daquela comunidade.
e a comunidade floresceu, né? Isso quer dizer que as bênçãos e graças do Papai do Céu continuam a ser derramadas, né? E espalhadas lá pela comunidade através de outros instrumentos, através de outras pessoas. E a Dona Marli, né? No início ela foi a pioneira, ela que tomou iniciativa, né? De procurar o padre, de procurar as freiras, para irem até a comunidade, dar uma assistência ao povo, né, que estava sedento. O povo lá estava como ovelhas sem pastor. Dona Marli procurou o padre, procurou as freiras e prontamente, né, nosso querido e saudoso Padre Pedro, pioneiro, testado e aprovado pela unção do Espírito Santo, né? Padre Pedro, pense num padre quente, era aquele Padre Pedro. Gente, esse padre trabalhou tanto aqui em Manaus, né? Ele construiu um bairro todo. Ele tinha 23 paróquias, 23 igrejas. Só aqui em Manaus, esse padre. Pense num padre dedicado, né? Quando o padre é dedicado, tudo floresce, né? Esse padre, ele construiu 23 comunidades aqui em Manaus. Só que eu acompanhei, né? 23 comunidades católicas, o Padre Pedro, né? E ele acompanhava a nossa comunidade a celebrar missa, animava, fazia reunião. Um padre expert, né? Padre Pedro era um padre expert, uma visão gigantesca, né? Na área de formação de igreja eclesial, né? De comunidade eclesial de base, e também de infraestrutura. Padre Pedro, ele tinha um olhar aguçado, né, para a infraestrutura dos bairros onde ele fundava as comunidades, e ajudou muito, né? Inclusive a nossa comunidade cresceu muito em termos de infraestrutura, graças à ajuda, ao conhecimento, né, que o Padre Pedro tinha. E aí a gente tinha a ajuda das freiras, né, que nos acompanhavam lá, que animavam a nossa comunidade com a sua presença, com a sua palavra, com a sua pregação. A irmã, tinha a irmã Josefina, né, um grande abraço para a irmã Josefina. Tinha também, naquele tempo nós tínhamos a auxiliadora era aspirante a freira, né? Excelente pessoa também, mas já é freira, né? Auxiliadora. Tínhamos também a irmã Gessemi, que trabalhava lá com a gente, também uma expert, né? Em comunidade cristã. Resumindo, nossa comunidade cresceu. Dona Marli conseguiu trazer para nossa comunidade os padres, as freiras. Foi o tempo que eu cheguei lá, né, e fui convidado pelas freiras, pela Dona Marli, para participar da comunidade, a qual eu aceitei de bom grado. E ali nós começamos, né, essa caminhada com o Padre Pedro, essa caminhada com as freiras, com a Dona Marli, e a comunidade começou a crescer ali naquele bairrozinho recém-nascido, né? E hoje este bairro tem toda uma infraestrutura, um baixo índice de criminalidade e muitos jovens assíduos, né, à partilha da palavra e da Eucaristia, ou seja, uma comunidade tipicamente ativa, uma comunidade cristã. A comunidade vem crescendo muito e o padre hoje nos chamou para comunicar em primeira mão que ele vai aumentar a igreja, né? Porque já não está cabendo de tanta gente lá na igreja de Santa Rita de Cássia, no bairro do Riacho Doce, na Cidade Nova, que pertence à paróquia de São Bento. São Bento fica ali na Cidade Nova, próximo ao terminal T3, né? Fiquei muito feliz, né, pelo convite. O convite me chegou para eu ir lá, fazer parte dessa reunião, né, que inclusive é de grande importância, porque a nossa comunidade, né, a nossa igreja física estará crescendo, né, já está crescendo na espiritualidade, na presença de Deus, na ação de Jesus e do Espírito Santo. E agora com esse novo padre, pároco que está lá, ele vai aumentar a igreja, vai tirar a parede de trás e aumentar a igreja mais para trás, para que as outras pessoas possam se sentir mais acolhidas, né?
dentro da casa do Papai do Céu. Fiquei feliz por participar dessa reunião. O padre fez uma novena, né, lá com a gente, novena em honra de Santa Rita de Cássia. E aí eu quero enumerar as pessoas que começaram com a gente, né? Dona Marli como pioneira, tinha também a Vera, né? A Vera, tinha a Marilene, que já se foi, que o Papai do Céu a tenha, seu Eliel, tinha Dona Ana, Dona Raimunda, a Dona Valdomira, tinha Dona Laíse e muita gente, né, que nos acompanhou desde o início, né? Muita gente. Alguns já se foram, Papai do Céu já levou. Obrigado, Mariana, obrigado. Fândio Setoneri, obrigado, Setoneri, obrigado pela presença de vocês, gente. Então hoje à tarde eu estive lá na comunidade, né? Matando a saudade, conversando com a Dona Marli, fizemos vídeos, tiramos fotos, né, com o padre, com os novos coordenadores que estão animando a igreja. Isso só nos traz alegria, né? De saber que aquela pequena semente que foi plantada, né, há 30 anos atrás, hoje floresceu, cresceu. Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre, não é verdade? E aquela pequena semente, né, que ninguém dava nada, né, pelaquela comunidade recém-nascida, hoje está aí, né? Uma grande comunidade, uma grande igreja, uma grande presença de Deus, uma grande presença de Jesus, uma grande presença da ação do Espírito Santo, de Santa Rita, de Santa Maria, de São José e de todos os santos naquela comunidade. Uma comunidade viva, uma comunidade cristã, uma comunidade de Deus, né? Fico muito feliz. Quero mandar um grande abraço para todos os coordenadores do nosso tempo, né? Que coordenavam as pastorais, pastoral da catequese, pastoral do batismo, pastoral da crisma, pastoral do dízimo, né? O clube de mães que fazia parte com a gente, o grupo de oração, o grupo do terço e os outros demais grupos que participavam ali da igreja de Santa Rita com a gente, né? O pessoal do canto que nos ajudavam a animar também. Que o Papai do Céu os abençoe ricamente a todos, tá bom? Eu tô aqui com um convite, né, para a Santa Missa com bênção das mochilas, né? Você que é estudante, principalmente, você que é trabalhador também, leve sua mochila para ser abençoada, né? Nós vamos ter uma missa, uma Santa Missa, que é a missa da bênção das mochilas, né? Vai ser dia 21 de março, sábado, às 19 horas. Terá a bênção. Desejamos que os estudantes iniciem o ano letivo com novo ardor e com amoroso empenho, depositando sua fé naquele que nos capacita para todas as coisas. Essa Santa Missa com a bênção das mochilas será dia 21 de março, neste sábado, às 19 horas, lá na paróquia de São Bento, na Avenida Noel Núteus, sem número, na Cidade Nova 1, aqui em Manaus, próximo ao terminal de ônibus, o T1. Paróquia de São Bento, Arquidiocese de Manaus. É isso aí, pessoal, tá todo mundo convidado, né, para a Santa Missa de bênção das mochilas, né? Todo mundo lá, neste sábado,
dia 21 de março, às 19 horas, não falte, tá bom? Leve sua mochila para ser abençoada pelo Papai do Céu e assim, cheio de bênçãos e graças da parte do nosso Pai, a gente trilhar e caminhar a nossa vida estudantil, também a nossa vida profissional. YYC, obrigado pela participação, obrigado pela mensagem, tá bom, gente? Já falei que eu tive hoje à tarde lá na comunidade Santa Rita de Cássia, Por isso eu estou fazendo o programa neste horário. A frase de hoje: nunca se ache demais, pois tudo que é demais sobra. Tudo que sobra é resto, e tudo que é resto vai para o lixo. Projeto Bairro Limpo, faça de seu negócio um sucesso. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor, tá bom, gente? Vamos ser pessoas legais, tá bom? Vamos ajudar nossa comunidade a manter a limpeza através do projeto Bairro Limpo NC Move 3. Isso, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela mensagem, querido, um grande abraço. Então, gente, vamos manter o nosso bairro limpo. Cada um de nós pode fazer a sua parte, pegar um saco adequado, juntar o nosso lixo nesse saco adequado, entregar ao carro coletor. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na calçada, não jogue lixo nas áreas verdes, porque vai amontoando, e daqui a pouco tem uma montanha de lixo, tá bom? Vamos ser pessoas legais. Vamos juntar o nosso lixo em saco adequado e entregar ao carro coletor. Hoje é dia do agente funerário. Hoje é dia da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Hoje é dia do fã. Hoje é dia do fim do apartheid na África do Sul. Hoje é dia de São Patrício. Hoje é dia do serviço social. Hoje é dia da primeira morte por Covid-19 no Brasil. Hoje também é dia da confiança entre médico e paciente. Hoje é dia da proclamação do Reino da Itália. Hoje é dia do Tratado de Bruxelas. Hoje é dia da evacuação. Hoje é dia do mel. Hoje é dia do submarino. Hoje é dia de Libera, deusa romana do vinho, fertilidade e liberdade. E completa mais um ano também no dia de hoje a Escola de Samba Dragões da Real de São Paulo, em São Paulo. E o anjo do dia é o anjo Raiel. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também aqui pelas redes sociais, pelo Kawai, pelo TikTok e também pelo YouTube no meu canal O Caboclo do Alagado. Alô, Taveirinha, um grande abraço, seja bem-vindo. César Taveira, Raíra Rosângela, Vicky Moura Seulim, um grande abraço, melhor agora falando com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, um grande abraço. Vamos agora para os eventos históricos que marcaram o dia 17 de março. Segundo o Google no Wikipedia, no ano 45 a.C., em sua última vitória, Júlio César derrota as forças pompianas de Tito, Labieno e Pompeu, o jovem na Batalha de Munda. Em 180, Marco Aurélio morre, deixando Cômodo como o único imperador do Império Romano.
Em 455, Petrônio Máximo, com apoio de Senado romano, torna-se imperador do Império Romano do Ocidente. Em 624, liberados por Maomé, os muçulmanos de Medina derrotam os coraxitas de Meca na Batalha de Badr. Em 1400, o imperador turco-mongol Tamerlão saqueia a cidade de Damasco. Em 1560, o Forte Coligny, na atual ilha de Veligagnon, no Rio de Janeiro, é atacado e destruído durante a campanha portuguesa contra a França Antártida. Em 1776, Revolução Americana. O exército britânico evacua Boston após o cerco liderado por George Washington. Em 1805, a República Italiana transforma-se no Reino da Itália, com Napoleão Bonaparte tornando-se rei. Em 1824, o Tratado Anglo-Holandês é assinado em Londres, dividindo o controle do arquipélago malaio entre britânicos e holandeses. Em 1861, é proclamado oficialmente o Reino da Itália. Em 1891, o navio SS Utopia colide com o HMS Anson na Baía de Gibraltar e afunda, causando a morte de 562 pessoas. Em 1958, os Estados Unidos lançam o satélite artificial Vanguard 1. Em 1969, Golda Meir torna-se a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra de Israel. Em 1992, um atentado contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires mata 29 pessoas e fere mais de 200. Em 2014, a Polícia Federal do Brasil deflagra a Operação Lava Jato, um grande escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Um barco verde branco navega firme pelas águas do majestoso Rio Amazonas, levando estampado com orgulho o nome Rádio Informativo Web Brasil. Canoas deslizam suavemente pela correnteza, árvores imponentes abraçam a floresta.
povos indígenas preservam seus saberes ancestrais, enquanto araras coloridas e o boto cor-de-rosa celebram a vida criada por Deus. Ao fundo, a cruz luminosa se destaca no horizonte, a Bíblia Sagrada permanece aberta como fonte de verdade e a luz divina ilumina cada amanhecer amazônico. E o salmo do dia 17 de março: provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Salmo 17, versículo 3. A palavra nos lembra que Deus conhece profundamente o nosso coração. Ele nos examina não para nos condenar, mas para nos fortalecer na vida e na integridade. Quem vive na honestidade não teme ser provado, pois tem a consciência tranquila diante do Senhor. Essa é a reflexão para este 17 de março, um dia que simboliza harmonia, serenidade e sabedoria. Que sua consciência seja leve, que suas palavras sejam prudentes, que seu coração permaneça íntegro diante de Deus. Assim como o rio segue transparente em seu curso, que sua vida também flua com sinceridade, fé e equilíbrio. A Rádio Informativo Web Brasil, levando a palavra, fé e esperança pelas águas da Amazônia para Manaus, Amazonas e todo o Brasil. A Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Um barco verde e branco navega pelas águas sagradas do Rio Amazonas, levando estampado com orgulho o nome Rádio Informativo Web Brasil. Canoas seguem serenas pela correnteza, árvores frondosas erguem-se como colunas vivas da criação, povos indígenas mantêm viva a fé e a tradição, enquanto araras cruzam o céu e o boto cor-de-rosa dança nas águas. No horizonte, a cruz luminosa resplandece sob o céu amazônico. A Bíblia Sagrada permanece aberta e a luz divina cobre este dia com proteção e esperança. Oração do dia 17 de março. No dia dedicado a São Patrício, elevamos nossa voz em fé e confiança no Senhor. Oração a São Patrício, trechos da couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece com uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucifixão e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim. Cristo em mim, Cristo acima de mim e debaixo de mim. Cristo à minha direita e à minha esquerda. Cristo a me deitar e ao me levantar. Cristo no coração de todos que pensarem em mim.
que esta oração seja como uma armadura espiritual, fortalecendo nossa fé contra todo mal e nos envolvendo com a proteção divina. Assim como o rio Amazonas segue firme em seu curso, que também caminhemos com coragem, confiança na força de Deus e que nos guia, sustenta e protege. São Patrício, rogai por nós. A Rádio Informativo Web Brasil, levando fé, esperança e a palavra de Deus pelas águas da Amazônia para Manaus, Amazonas e todo o Brasil. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Um barco verde e branco navega pelas águas grandiosas do Rio Amazonas, levando estampado com orgulho o nome Rádio Informativo Web Brasil. Canoas acompanham a correnteza, árvores imponentes abraçam a floresta, povos indígenas mantêm vivas suas tradições, enquanto araras coloridas e o boto cor-de-rosa celebram a beleza da criação. Ao fundo, a cruz resplandece sob o céu amazônico, a Bíblia Sagrada simboliza a fé viva e a luz divina ilumina este dia especial. E qual o santo do dia 17 de março? O santo celebrado em 17 de março é São Patrício, padroeiro da Irlanda e uma das figuras mais conhecidas da história do cristianismo. Famoso pelas celebrações mundiais marcadas pela Corte Verde, São Patrício dedicou sua vida à evangelização e à propagação da fé cristã. Nascidos na Grã-Bretanha no final do século IV, foi raptado ainda jovem e levado como escravo para a Irlanda. Durante o cativeiro, fortaleceu sua fé e, após conseguir fugir, ingressou na vida religiosa. Mais tarde retornou à Irlanda como missionário, evangelizando o povo e contribuindo decisivamente para a consolidação do cristianismo no país. Sua história é marcada por perseverança, coragem e profunda confiança em Deus. Símbolo de fé e missão, exemplo de superação e entrega ao Senhor, missionário que marcou para sempre a história da Igreja. Que neste 17 de março possamos renovar nossa fé, fortalecer nossa esperança e seguir firmes na missão de espalhar o bem, assim como São Patrício fez em sua caminhada. São Patrício, rogai por nós. Rádio Informativo Web Brasil, levando fé, cultura e informação pelas águas da Amazônia para Manaus, Amazonas e todo o Brasil. E você está ligadinha no programa
a voz do projeto comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Obrigado a você que está me acompanhando aqui pelas redes sociais, você que está me acompanhando pelo Kawaii, você que me acompanha pelo TikTok, você que está me acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de hoje. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Pelas águas grandiosas do Rio Amazonas, um barco verde e branco navega levando estampado com orgulho o nome Rádio Informativo Web Brasil. Canoas cortam a correnteza, árvores centenárias abraçam a floresta, povos indígenas preservam saberes ancestrais, enquanto o canto das araras ecoa no céu e o boto desliza sereno nas águas. Ao fundo, a cruz sagrada aponta para o alto, a Bíblia aberta simboliza a palavra viva e a luz divina ilumina cada missão de cuidado e justiça. Dia Mundial do Serviço Social, 17 de março de 2026. O Dia Mundial do Serviço Social é celebrado anualmente na terceira terça-feira de março, em 2026, no dia 17 de janeiro. A data foi instituída pela International Federation of Social Workers, FITES, para destacar o papel essencial desses profissionais na promoção da justiça social, na grandeza de direitos e na defesa da dignidade humana em todo o mundo. Objetivo da paz: celebrar a profissão e promover reflexões sobre os desafios atuais, reforçando a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Temas 2025-2026. Frequentemente voltado à solidariedade, à transformação social e ao fortalecimento da esperança diante dos cenários de polarização e desigualdade. A atuação dos assistentes sociais presentes na saúde, educação, assistência social, política pública e defesa dos direitos humanos. Esses profissionais são verdadeiros instrumentos de cuidado, confiança Atuação dos assistentes sociais. Presente na saúde, educação, assistência social, políticas públicas e defesa dos direitos humanos,
Esses profissionais são verdadeiros instrumentos de cuidado, orientação e transformação. É um dia de luta por direitos, reflexão social, valorização profissional, visibilidade e reconhecimento. Diferença importante no Brasil. Dia Mundial do Serviço Social é terça-feira, fim de março. Dia Nacional do Assistente Social no Brasil, dia 15 de maio. Assim como os rios amazônicos unem comunidades distantes, o serviço social conecta pessoas à dignidade, à justiça e à esperança que Deus fortalece cada um. Fortalece cada assistente social nesta missão de servir com ética, coragem e amor ao próximo. A Rádio Informativo Web Brasil, levando informação, fé, compromisso social pelas águas da Amazônia para todo o Brasil. A Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. E você está ligadinha no meu programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informação, pela Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Antônio Muniz, seja bem-vindo. Diego Souza, Joel Faria, Daniel Olímpio, PC Bom, seja bem-vindo, um grande abraço, tá bom, gente? Brasil geral, comércio com Bolívia está aquém do potencial, diz Lula. Bolsonaro apresenta melhora em inflamação, mas segue na UTI, diz novo boletim. Governo lança plano clima com 27,5 bilhões de reais previstos para 2026. Após melhora, Bolsonaro deixa a UTI e vai para a unidade semi-intensiva. Vorcar orientou pagamento a site de esquerda para bater nos inimigos. Lula e presidente de direita de Bolívia assinam acordos de segurança. Juízes criticam decisão de Dino que derruba a aposentadoria compulsória como punição. Pacote para mulheres de Câmara tem propostas simbólicas e governos propostas simbólicas e controversas. Internacional. Trump diz ter direito absoluto de impor tarifas. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano, dizem autoridades. Cuba enfrenta apagão completo em meio à escassez de combustíveis. Destroços de míssil atingem área residencial em Jerusalém Oriental. Trump diz que ataques destruíram praticamente tudo na ilha de Cargue. Países da União Europeia discutirão como realizar Estreito de Hormuz. Chile inicia a construção de barreiras nas fronteiras com Peru e Bolívia. Lava de vulcão encontra o mar na Ilha da Reunião. Números de soldados dos Estados Unidos feridos na guerra contra o Irã chega a 200. Brasil regionais. Brasil registra 15 estupros coletivos por dia em 2022 e 2025
E, segundo dados do Ministério da Saúde, carro atinge ponto de ônibus e deixa 4 feridos na zona norte de São Paulo. Acidente com 9 veículos deixa mortos e 6 feridos em Amélia, em Rodrigues. Polícia descobre plantação com cerca de 115 mil pés de maconha no Peru. Líder do tráfico internacional vivia em mansão extravagante de 15 milhões de vorcaro. Grupo de assaltantes fazem roubo de alianças em série no ABC. São Paulo, câmera mostra GCM reagindo a assalto e matando adolescente de 15 anos. Ovo de Páscoa com surpresa de caneta emagrecedora é encontrado em São Paulo. Jovem de 15 anos morre após ser esfaqueada por ciúmes em Guarulhos. Saúde, esmalte em gel da Impala é recolhido após Anvisa determinar fim do uso de TPO. Nova cepa do vírus da Mpox, recombinante, preocupa a OMS e testes mostram que antiviral mais usado não é eficaz. Ministério da Saúde investe mais de 189 milhões de reais no SUS de Minas Gerais e entrega ambulância do SAMU equipado e obras. Tecnologia e ciência. Empresas europeias pedem que o UE aplique multa ao Google por favorecimento em buscas. Seguradora passam por oferecer cobertura para erros de inteligência artificial. ByteDance suspende lançamento de IA de vídeo após disputa de direitos autorais de information. Jovens acusam Grok de gerar imagens sensuais e quando ainda eram menores. Astrônomos descobrem planeta pastoso feito lava derretida. Google desafia recursos que dava dicas de saúde de usuários. Google desativa recursos que dava dicas de saúde de usuários com o mesmo problema. A Amazon desafia plano de SpaceX de lançar 1 milhão de satélites. Esportes. Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para a seleção brasileira. Seleção brasileira. Ancelotti cita lesões e explica critério da convocação. Ancelotti justifica a ausência de Hugo Souza do Corinthians na convocação CNN. Ryan e outros jogadores celebram convocação para a seleção brasileira. Ancelotti sobre Rodrigo. Seleção estará esperando por ele na próxima Copa. Chelsea recebeu multa de 75 milhões e punições por violação financeira. Maurício do Palmeiras é convocado pela primeira vez para a seleção do Paraguai. Botafogo anuncia a contratação do lateral Caio Roque ex-Portuguesa. Novo Horizontino inaugura novo centro de treinamento.
Corinthians adota cautela por estreia de Jesse Lingard, mais uns 10 dias de preparação. Palmeiras fica perto de fechar patrocínio em espaço aberto após rescisão com o Factor. Atacante do Milan tem ataque de raiva ao ser substituído e recusa abraço do técnico. Basquete. Brasil precisa vencer China para ir ao Mundial Feminino de Basquete após 12 anos. NBA define data para votação sobre criação de times sem Seattle e Las Vegas. Gui Santos fica perto de inédito triplo-duplo na NBA. Gui Santos fica perto de inédito triplo-duplo na NBA em partida no Templo do Basquete. Tênis. João cai no ranking, mas segue top 40 e tem boa chance em Miami. João Fonseca tem elemento Alcaraz na segunda rodada do Miami Open. Fórmula 1. Fórmula 1. Piastri perde segunda largada seguida e repete drama de fundador da McLaren. Engenheiro compara Kimi Antonelli a Hamilton e Schumacher. Verstappen diz que quem gosta do carro de 2026 não sabe de corridas. E você está ligadinha no meu programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Magnus Cairo, vou voltar amanhã. Ilhan 70, oi! Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 17 hoje, né, gente? Hoje é dia 17. Deixa eu ver aqui a liturgia do dia 17. Por que será que essa liturgia está do dia 18? Vamos ver por aqui, né? Nós vamos fazer a liturgia do dia 17 e aqui está 18, é porque nós temos que botar aqui para o dia 17, que é hoje, né, gente? Eu não sei porque que está assim esse computador. A gente pede uma coisa, ele faz outra, né? Olha, liturgia diária do dia 17, que tem que ficar bem aqui. Deixa eu tirar isso aqui primeiro para não dar capim na palheta, né? Vamos tirar isso aqui agora para a gente começar a nossa leitura de hoje, né? E o nosso evangelho de hoje... Não, vamos aqui primeiro ler aqui, né? A moção. Liturgia diária do dia 17, terça-feira, quarta semana da quaresma. A cor de hoje é o roxo. Todos os que estáis com sede, vinde buscar água, diz o Senhor. Quem não tem dinheiro, venha também e beba com a gente. A salvação é, antes de tudo, graça e iniciativa de Deus. Entretanto, é necessário confiar no Senhor, que nos convida a nos levantarmos do pecado que nos paralisa. Nesta Eucaristia, fonte de vida, acolhamos sua palavra que nos fortalece, vivifica e liberta. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São... Cadê? Do Sagrado
Evangelho. E o nosso Evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Glória a vós, Senhor. Primogênito dentre os mortos, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem